acredito que todos já me conhecem, ou de alguma maneira, a gente já tentei cumprimentar todos aqui na recepção, mas, novamente, eu quero dizer muito obrigado. Pode vir, Luciana. Tá na mesa? Ah, é? Tá, eu pensei que esse era do ar. Não, é que eu pensei que esse era do ar. É o controle que eu achei que era do ar e, na verdade, já é o do projetor. Então, fiz questão de cumprimentar todos. Nós do Santo Júnior estamos muito, muito felizes com o workshop desse ano. E eu já começo até mais espontâneo, porque, de fato, é a 8ª edição de um evento que tem duas características fundamentais para aquele que o organiza. Ele já tem tradição e ele já é um sucesso. Nós, esse ano, ficamos muito felizes com a procura espontânea, quer dizer, muita gente que espera pelo evento, sabe como ele vai acontecer, quando ele vai acontecer, e sabe que o que nós, da Santo Júnior, fazemos é organizá-lo com um objetivo fundamental, que as pequenas e médias instituições tenham a oportunidade de pensar sobre os seus problemas e encontrar, como disse um amigo aqui, o Armando, numa conversa agora há pouco, entendimentos e às vezes até soluções para as suas necessidades, né? É isso que a gente espera, busca, almeja quando trazemos esse evento. Ele foi se profissionalizando, ele foi crescendo, e hoje a gente já trabalha agora num centro de conversões, com uma estrutura ainda melhor para vocês, né? E sempre contando com as parcerias daqueles que vêm nos apoiando ao longo do tempo, né? Então, para nós é sempre um encontro muito feliz, é o clímax do nosso ano. E é o clímax do ano ao final deste, porque é o momento onde todos nós estamos pensando e nos projetando para o ano seguinte. E particularmente o ano de 2018 traz, sim, para todos nós, uma grande expectativa. Gostando ou não, o presidente eleito foi eleito com a promessa de ruptura de uma determinada estrutura. Não vou entrar no mérito se gosto, se não gosto, se o cara é legal, se o cara não é legal. Eu só acho o nome dele muito bonito. Eu acho que Jair é um nome muito bonito. Gosto do nome dele. É o nome do meu pai, inclusive. Descobri que eles têm o mesmo nome pelo mesmo motivo, que é por causa do jogador do Palmeiras, né? Então é uma coisa muito legal, assim. Né? Então o resto dele, se é bom, se não é, não importa. Nós vamos ter que trabalhar com ele. Essa é a questão. Gostando ou não, nós vamos ter que trabalhar com ele. Gostando ou não, nós precisamos torcer para que o governo dele dê certo. Porque nós estamos muito machucados de um governo que não deu certo recentemente, e nós vimos o sofrimento que foi, principalmente para o nosso setor. Se tem um setor que apanhou no final do governo Dilma, foi o setor do ensino superior particular. E eu nem sei se tinha tanta intenção, assim, acho que meio que foi, era quase que por acaso, mas se tem um setor que apanhou, foi o segmento do ensino superior particular. A gente acompanha isso muito de perto, as pequenas instituições sofreram muito, e a era Temer, eu vou me arriscar a dizer para vocês, o Temer, para o nosso segmento, vai ficar na história ao longo do tempo. A gente ainda vai dizer em algum momento, pô, mas aquele pessoal fez uma coisa bacana. Dependente, de novo, não sei se o Temer é ladrão, não é ladrão, até acho que é, mas assim, o que foi feito neste tempo, nesses 2 anos e pouco, para o segmento do ensino superior particular, foi por si só a grande mudança, a grande ruptura. Aliás, está se falando muito que agora vem aí um governo liberal, vem aí um governo que vai avançar com propostas liberalizantes. O nosso segmento já teve toda a sua liberalização de mercado, toda a sua reestruturação ao longo do dezembro de 2017 foi fundamental, o ano de 2017, e o primeiro semestre de 2018 ainda teve alguns repiques dessa onda liberalizante. Então, como digo, independente da postura do sujeito,
O governo Temer vai ficar na nossa memória, o Mendoncinha vai ficar na nossa memória, o Henrique Sartori vai ficar na nossa memória, por isso que eles fizeram. E o próximo governo tem um desafio, fazer algo melhor. Porque hoje, se disser para as instituições, olha, está ruim, ela vai sempre olhar para o passado recente e falar assim, rapaz, olha só, não está perfeito, mas que melhorou em diversos aspectos, melhorou, né? Bom, eu acho que esse é o primeiro contexto. E ao pensar a partir deste contexto, eu olhei e falei assim, vamos lá, a gente tem que olhar para frente, nós vamos parar de olhar para o ano seguinte, vamos tentar olhar com um horizonte um pouco mais longo. E foi daí que nós tiramos a temática. Olha só, vamos tentar pensar as nossas empresas educacionais para 10 anos? Isso no Brasil é quase uma bola de cristal. Mas a ideia e as discussões que nós teremos ao longo do dia de hoje é mostrar que é possível sim nós nos darmos conta de que alguns processos de trabalho, alguns planos de ação com um pouco mais de longevidade são possíveis. Vai ter ruptura de governo em algum momento. Deixa ter ruptura de governo. Nós temos alguns alicerces que nós vamos trazer aqui para vocês ao longo do dia de hoje. A primeira fala do professor Armando já para mostrar isso. Nós temos alguns processos da sociedade brasileira que independem de governo. Nós temos algumas mudanças da nossa sociedade que elas independem de governo. Nós temos mudança nas faixas de gerações com as quais trabalhamos que independem de governo. Então nós temos aí pelo menos 3, 4, 5, conforme a análise, grandes alicerces que independem de governo. Tá? E foi em cima disso que nós pensamos em trabalhar o evento de hoje com vocês. Tá? Quero agradecer o apoio, o apoio de todos aqueles que estiveram conosco, o Edgar Falcão, que nos apoiou com a sua equipe, a Érica também, o Gustavo, que já está chegando, o pessoal do Mecker, da Visar. Quero agradecer a todos esses apoiadores, que são as pessoas que vão conversar com vocês ao longo do dia de hoje. Tá? Para nós termos mais oportunidade. Saímos ao final do dia com ideias, com pensamentos que a gente possa colocar em prática. Já convido o professor Armando Leite, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro, principalmente pela sua inteligência, pela sua capacidade analítica, e que topou o desafio de falar da mudança em processo da pirâmide etária que o Brasil experimenta. O professor Armando ele tem uma passagem curiosa que quando eu convidei eu lembrei. Um outro evento que ele esteve conosco, a sua fala era a primeira e logo depois da eleição do Trump. Logo depois eu quero dizer assim, soubemos do resultado naquela manhã, né? Era o assunto do café. O Trump ganhou, né? E aí eu brinquei com ele e falei assim, Armando, olha, naquele dia você começou com a gente, né, dizendo que a eleição do Trump era a redenção do macho alfa. Professor Armando, boa palestra. Comente sobre a eleição do Bolsonaro. Eu acho que inventamos o macho beta, mas isso... Obrigado pelas palavras, é isso. Gentileza em excesso do merecido, mas muito obrigado. O Jair esqueceu de dizer que eu nunca faço o que ele pede, né? Então ele me pediu para fazer uma coisa, eu acho que eu fiz outra, mas enfim, né? A eleição do Bolsonaro efetivamente mexeu num país, né? Para o bem ou para o mal, não dá para saber antes. Mas a palestra tem um tema, mas eu resolvi começar com essa frase, que não é exatamente bíblica, mas o Avá disse, né? Que, traduzindo é para onde vais, que segundo um evangelho apócrifo, segundo um relato apócrifo, diz que Pedro, com medo de ser crucificado, né? Fugia
numa direção e encontra com Jesus ressuscitado. E ele faz essa pergunta para Jesus: onde vais? Né? Ele fala: volta à cidade para ser crucificado novamente. E nisso Pedro retorna para a cidade e vira o grande pregador, né, que ele foi. Então, eu achei que quando o Jair me disse que eu tinha que fazer, essa frase não saiu da minha cabeça. Tem um livro, tem um filme sobre isso. Essa frase não saía. As duas perguntas não saíam. Primeiro, para onde vamos? E segundo, por que um país não dá certo? Né? E eu não estou dizendo que o Brasil não deu certo. Estou dizendo que ainda não deu tão certo como a gente gostaria. Aí, se você faz uma reflexão dos últimos 50 anos, dos últimos 30, dos últimos 20, algumas hipóteses vão surgir na cabeça de vocês, provocados por isso que eu estou dizendo. Primeiro, gostaria muito de ter essa resposta. E segundo, quais são os elementos, as dimensões fáticas que determinaram os problemas que nos levaram a esse ponto que nós estamos? Porque se em 2014 me falasse que o Brasil ia ter uma crise fiscal, ia ter uma recessão de 3 anos, e que o país ia basicamente implodir em termos econômicos, se eu olhar os indicadores, eu ia falar: pô, isso é absurdo, não vai acontecer. A crise não prevista, pelo menos uma crise de dimensão não prevista. Todo mundo sabia que é preciso fazer um ajuste por conta da política, mas ninguém esperava uma crise desse tamanho. É uma crise cujo o âmago está na política, né? E dessa crise, 2014, 15, 16, 17, 18, surge agora um governo diferente, né? Também, se em 2014 alguém dissesse que o Bolsonaro ia ser eleito, provavelmente eu deitaria no chão e rolaria de rir durante algumas horas, né? Eu ignorei ele no aeroporto. Eu trombei com ele no aeroporto e ele disse: quem é você, meu amigo? Seu presidente. Eu fiz pior que isso, mas deixa eu falar. Enfim, então, como já disse, não importa qual seja o olhar, a gente não pode continuar não dando certo por mais 4 anos. Até porque, para quem mora no Rio de Janeiro como eu, sabe que nós estamos perto de uma ruptura como sociedade. Ali no Rio, eu sempre falo, a diferença do Rio para São Paulo é que no Rio tem bala perdida. Em São Paulo as balas sempre acham alguém, né? Então, as coisas estão um pouquinho diferentes. Mas a palestra que o Jair pediu para fazer Setinha? Põe na mão mesmo. É próximo. Parece que... Quer uma filosofia? O quê? Ajuda. Eu deixei o meu no quarto. Para frente, para trás e apertar o meio. Você tem... Frente. Não, para andar para a direita, aperta a setinha para a direita e tenta. Beleza. E o outro volta. Eu vou falar sobre isso no final. Eu tenho que exemplo ótimo que sou eu. Bem, então, o título oficial da palestra é Pirâmide Etária Brasileira e as Tendências de Mudança no Perfil Educacional. Esse tema eu imagino que dá para fazer um congresso sobre isso, né? Então, vou tentar resumir rapidamente a minha visão do que estressa para mim quando eu penso nesse assunto. Então,
Estamos aqui em 1950 e essa era a pirâmide brasileira. Efetivamente era uma pirâmide, então. Né? Pelo menos uma pirâmide de formato clássico que a gente imagina. Né? A gente tinha até 30 anos, maior parte da população e envelhecimento lá para cima. Agora eu vou passar rapidamente até 2100. Talvez eu dê uma paradinha. 70, 80, 90, 2000, 2010, 2018, 2030, 2040, 2050, 2100. Exatamente isso que pareceu. Tinha que ser o Vianney que ia falar isso. Mas, enfim, de fato tem uma forma fálica isso, mas não é o caso aqui. Mas provavelmente é o que nos espera se a gente não fizer algo na educação. Agora deixa eu voltar devagarinho até 1960. 1960, 1970, a gente já começa a ter iniciais. 70, Brasil grande, tricampeão do mundo, para frente Brasil, etc. Década de 80, bem, a década de 80 a gente tinha sinalização clara que essa pirâmide ia mudar. E todas as consequências que advirão daí. Em 90 já tinha mudado, foi a primeira tentativa de reforma da Previdência do Fernando Henrique Cardoso, que ele tentou fazer em 90, que foi bloqueada. Né? E ele também estava mais interessado em reeleger do que fazer alteração para o futuro. Ele tinha maioria para aprovar e não aprovou. No ano 2000, aí já é fato corrido, né? A pirâmide já mudou, ela já não é mais uma pirâmide, ela começa a dar uma engordadinha aqui. 2010 já engordou e alongou, pronunciando o que vinha pela frente. Isso é como nós devemos estar em 2018, pela projeção desse site, né, populationpyramid.net, que é parecida com o IBGE. 2030, que é logo ali. 2040. 2050, a gente vai ver que é um ano interessante. E 2100, que é provavelmente expectativa de vida de alguém que nasce hoje, bem alimentado, bem tratado, etc. Então, essa pessoa que está nascendo hoje, provavelmente vai ter sua vida até 2100, né, 82 anos, e ele vai nascer com essa pirâmide e virar a óbito com essa aqui. O mundo que a gente vai conhecer vai ser totalmente diferente por várias razões. Vamos lá. 2050 é o ano que o Brasil começa a encolher, segundo essas projeções. Tem projeções que falam em 2043, tem outras que falam um pouquinho depois, mas segundo essa projeção aqui, baseado em dados da ONU, quando nós chegarmos a 238.270.379 em 2050, a gente começa a encolher como população. Isso tem várias consequências, já que a gente está prevendo aí falar sobre 10 anos. Eu destaquei, primeiramente, 3 pirâmides. Essa aqui, desculpe, mas aqui pode acreditar que aqui é 1950, aqui é 2050 e aqui é 2100. Então, para ver de 50 em 50, dei um pulo de 100, né? 50 anos, a evolução desse negócio. Então, em 150 anos, nós pulamos daquilo para isso aqui. Em 100 anos, nós pulamos daquela forma para essa aqui. Isso num país muito doido. Aí, vamos pegar novamente aqui. Aqui eu peguei de 1990 para fazer uma comparação, já 40 anos depois. Aqui, a de 2010, né? Em comparação com 2050. E aqui 2018.
né, que é que nós estamos. A política pública e a estrutura de educação para essa pirâmide é totalmente diferente para essa aqui e totalmente diferente, então, para essas duas outras. Qual a diferença das políticas públicas de educação de 1950 para 2018? Continuo ouvindo que o ensino superior tem que ser para todos e gratuito. O ensino básico universal, com que qualidade não importa. E a consequência está no banco das nossas universidades, né? Vamos seguir. Fazer também, sem fazer projeções, mas só olhando a evolução das matrículas por nível de ensino no fundamental, no médio e no ensino superior. Esse dado aqui é recente, mas nós estamos caindo no fundamental, caindo no ensino médio e aumentando no nível superior. Principalmente por conta do EAD, diga-se de passagem. Então, olha que interessante. Nós temos 8.300 aqui, 7.930 ensino médio. Vai dar ruim em algum momento isso aqui. Nós temos uma vantagem, nós temos um estoque, não vou entrar no assunto que o Vianney vai falar, mas nós temos um estoque aí de gente que não fez ensino superior. O grande problema é se eles vão conseguir fazer. E se esse ensino superior que nós temos é o ensino superior que essas pessoas precisam. Isso é uma discussão que tem que ser feita em termos de país, porque tem um outro número legal. Essa tabela aí, vocês agora falam, pô, o cara enlouqueceu, botar uma tabela dessas assim. Mas é que tem um número legal, né? Eu chamo isso de armadilha da consequência. Escolaridade da mãe sem instrução, escolaridade do filho, né, em percentuais, com 24 anos, 6,4%. Com 15 anos ou mais, 0,7%. Então, para uma mãe com 15 anos ou mais, 41% dos filhos, aqui na última faixa, vão ter educação superior. Na faixa sem instrução, não chega a 7%. A gente está mudando isso aqui? Tem mais gente conseguindo chegar... Olha, tenho certeza que o Jair vai distribuir esses slides para todo mundo. Então, sempre fica para download depois no site. Olha só, se nós não estamos mudando essa evolução, como é que a gente acha que vai ter mais gente chegando no ensino superior? Nós estamos com uma média de mais ou menos de 8 a 9 anos que a população está de ensino, né? Então, nós estamos falando alguma coisa em torno de 12% da média da população brasileira pode chegar ao ensino superior, considerando essa tabela como verdadeira. E nós temos também não vou falar sobre PNE, mas nós temos uma estatística, nós temos uma meta para a população brasileira no ensino superior nessa idade muito maior do que esses números dizem. Só que, para eu mudar esse número, eu tenho que mudar aqui, pô. Eu tenho que trazer para cá essas mães. Senão, não muda esse lado de cá. E se a gente considerar mais ou menos, aqui temos 8 anos aí para mudar as mães. 8 anos mais o ensino fundamental. Põe uns 15 anos aí de trabalho sério para a gente começar a mudar esse negócio aqui.
Mas mudar sob que premissas? Vamos lá. Olha só que bacana. Estimativa do investimento público total. Todos os níveis de ensino, 6% do PIB. 6% do PIB, se não me engano, o PIB está em 1,2 trilhão. Estou falando aí em quase 770 bilhões, 80 bilhões, aí que é muito pouco. Na educação básica, 4,9%. Na educação infantil, 0,7% do PIB. Na educação das séries iniciais, 1,6%. Séries finais, 1,5%. Ensino médio, 1,1%. Educação superior, 1,2%. A Constituição dizia que era 12%, mas bacana, estamos na metade. Isso é um bom caminho. Faz sentido? Está errado nessa distribuição aí. Porque se juntar o ensino médio e o ensino fundamental, a gente chega a 4,9%. Né? Só o ensino educação infantil até o fundamental dá 3,8%. Está errado. A educação superior tem 1,2% do PIB. Outro dia eu estava no meio de um debate sobre educação superior e aquele pessoal aguerrido falando que a educação tinha que ser pública para todos. Para mim a discussão é diferente. Qual o papel da educação superior no Brasil, pública no Brasil de agora, né? E isso eu acho que é uma discussão que a gente, como nação, tem que falar. Eu quero gastar 1,2% do PIB. Meus colegas lá da UFRJ vão me matar, ex-colegas, né? Então, não estou mais na UFRJ há algum tempo. Mas eu quero gastar 1,2% do PIB para botar gente, para botar graduado na rua, como fábrica de diploma. Eu não quero. Mas eu quero botar 3% do PIB em pesquisa. 3, 4, se for possível, mais por cento do PIB em pesquisa. Mas não em graduação. Então vamos lá. Isso aí, coisas para pensar. Outro dado também interessante. Só tem mais uns poucos dados, e depois a gente fala de outras coisas. A evolução dos inscritos no Enem. Nós chegamos em 2016 com 8,6 e depois caiu em 2017 para 6,737, para 2018 5,5. E depois alguém vai falar por isso. Esses dados aqui têm que ser olhados com cuidado, porque o Enseja começa em 2017 e em 2018 eles praticamente aboliram as gratuidades fáceis, né? Então, esse número não é muito surpreendente para mim. Mas, de qualquer jeito, nós temos 5 milhões de pessoas tentando fazer o Enem. Só para ter uma ideia do Enseja 2017, total de inscritos 1.272.000. Não foi muito diferente aqui em 2018. Apenas 492 mil fizeram. E apenas 102 mil conseguiram a certificação. O Enseja é o Exame Nacional de Certificação de Competências do Ensino de Jovens e Adultos. Podia fazer um negócio maior, mas... E 8% é que são aprovados nessas competências quando eles vão direto para o ensino médio. E um número cada vez maior de jovens entende que para ir para uma escola de ensino médio não aprenderão nada. Né? É muito mais racional tentar uma diplomação depois.
que eu tenho um dado também. Em 2000, isso aqui são a população de pessoas que tentavam certificação vezes Enem, né? Em Enem ou em Seja, né? 2017 já está, 2017 já está o Enseja, até 2016 o Enem. Então, a taxa de conversão não ficou muito diferente, entre 8,1% e 8%, mas vem crescendo gradativamente o número de, gradativamente não, bastante, o número de pessoas que tentam fazer a certificação. A gente pode fazer por inferência, embora eu não tenha lido nenhum artigo que me desse segurança de dizer que esse pessoal cada vez mais são os evadidos do ensino médio, né? É razoável a gente formular essa hipótese, embora eu não tenha lido nada que comprove tal. Então, os evadidos do ensino médio vão fazer a certificação e acredito que um dos motivos deles seja chegar à universidade. Quando a gente fala em evasão, né, o Falcão vai falar sobre PNR, trabalhar isso, mas quando a gente fala em evasão, a gente tem que pensar um pouquinho em por que essa evasão sai. Eu trouxe aqui o que a gente tinha no passado, embora a gente ainda não tenha nada no presente e no futuro, mas eu trouxe aqui o currículo inchado. 13 disciplinas obrigatórias, além de conteúdos complementares. Então, nós tínhamos língua portuguesa, língua materna para populações indígenas, língua estrangeira moderna, definida pela comunidade escolar, artes cênicas, plásticas e musicais, educação física, matemática, biologia, física, química, história, geografia, filosofia, sociologia. Eu, quando fiz o científico que eu fiz na Escola Técnica Federal, tinha meia dúzia de matérias, a maior parte eram técnicas, né? Eu fiz eletrônica, embora seja um passado distante, né? Na Escola Técnica Federal. Eu tinha meia dúzia de... Língua portuguesa eu só tinha 4 períodos, matemática 2, língua estrangeira 2, e depois era a parte profissionalizante. Só na Escola Técnica Federal que tinha liberdade para fazer isso. Na década de 70, na década de 80, né, quando eu fiz. Não, 70, 77, 78, 79. 77. Quando eu fiz, tinha liberdade para fazer isso, eu ganhei o diploma de segundo grau e, como eu tinha feito o ginásio de então, né, o fundamental, num colégio muito bom, não fez diferença nenhuma, porque o ensino era de boníssima qualidade. Aí, nós temos também a duração do ensino médio, 3 anos, com carga horária de 2,4 mil horas de aula, 800 horas de aula por ano, dividido em 200 dias letivos. Ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos, 1,2 mil horas de aula, com organização curricular própria para alunos que trabalham. Ensino médio integrado à educação profissional, isso é de então, agora mudou bastante, 3,2 mil horas de aula para o MR, 1,2 mil de horas para aluno do EJA, né? MR é o ensino médio regular, né? Obviamente. Ainda tem esses conteúdos complementares bacanas, educação alimentar nutricional, respeito à valorização do idoso, educação ambiental, educação para o trânsito, educação em direitos humanos, língua espanhola, que é oferta obrigatória pelas escolas, mas facultativa por cliente. Cada escola ainda pode definir quais outras disciplinas, se forem loucos, queiram colocar. Então vamos pensar nisso. Custo para a escola disso tudo. Não é à toa que a gente tem 62 mil escolas de ensino fundamental 2 e 28 mil de ensino médio. Né? Professores no Brasil inteiro que você possa oferecer filosofia, sociologia e tudo mais juntos. E tempo dedicado a isso pelo aluno. Pô, nós tínhamos o maior ensino médio do mundo. O cara sair com uma formação ampla, humanista, né? Cacete, pô. E esse país, 100% da população dele é universitária. Pô, mas a gente chega na universidade, metade não sabe ler e escrever. Pô. São basicamente analfabetos funcionais. Tudo bem, agora um novo currículo que não vai ser implantado, a ênfase é português e matemática. Mas se a gente voltar lá atrás,
naquele monstro de planilha que eu mostrei, educação integrada, dá para fazer isso com 6% do PIB? Quer dizer, 1,6% do PIB do ensino médio? Dá para fazer isso? De onde vem o dinheiro? Gente, da onde vem o dinheiro para a gente ter educação básica de qualidade? É função do Estado, é a única função do Estado. Da onde vem o dinheiro? O déficit do FIES está girando em torno de 50 bi. 50 bi é dinheiro. Meio. Mas aí. Dinheiro. Não dizendo que eu sou contra o FIES, não. Acho que o FIES é um negócio. Acho que o FIES devia ser universal. Para mim, acabava a ProUni, acabava escola pública. Você garantia crédito e a pessoa se pagava, porque alguém tem que pagar essa conta e eu acho que não é mais a gente que vai pagar esse negócio. Mas também precisa ter uma solução que atenda os anseios da sociedade e que tenha também a opção de gratuidade quando for o caso. Mas, assim, se o cara está investindo numa profissão, minimamente essa profissão tem que pagar o investimento que ele está fazendo. Em algum tempo, em algum momento, de alguma forma. Porque senão, não tem dinheiro. O Mendonça, que o Jair falou, é um cara que ele percebeu isso, pô, essencialidade é o quê? Português e matemática. Bacana. Tem professor de português e matemática? Tem? Não tem professor de português e matemática, pô, mas a essencialidade é português e matemática. Nós tínhamos, além de português e matemática, nós tínhamos mais 11 matérias ali no currículo vigente até agora. Pô, não tem professor, cara. Não tem dinheiro, não tem professor. Como é que a gente sai daquele nó que a maior parte das crianças vem de mães analfabetas e continuam analfabetos? Bom, todo mundo aqui está ligado ao meio universitário. Nós somos as pessoas que pensam a sociedade. Pelo menos eu sempre me vi como isso. Como é que a gente resolve esse problema? Não tem gente? Não tem dinheiro? Qual a promessa de governo que diz que vai ter dinheiro para a educação? O cara não é louco de fazer isso, porque não vai cumprir, não agora. Porque todos os recursos do Brasil estão sendo drenados para pagar coisas que a gente devia ter equacionado lá em 80, quando a pirâmide falou, não vou mais assim, eu vou assim, 80 você fala, pô, para. Aí a Constituição Soberana falou, todo mundo pode ser aposentado com no mínimo um salário mínimo. De onde vem o dinheiro? Da Previdência. Pô, mas o cara não pagou. Da onde vem o dinheiro? Não. Cria um imposto, pô. Vamos criar um imposto específico para isso. Não. Quebra a Previdência. Ah, mas o país vai continuar crescendo. Legal. Crescer 5 ou 6% ao ano, a partir de agora é provável que a gente consiga conviver com esse quadro um pouco mais. Se o Brasil crescer 6% ao ano por 2 anos, o país quebra. Não tem energia, não tem infraestrutura, não tem nada para o país crescer nessa taxa. O Brasil tem crescido a 2,5% em média, porque toda vez que ele vai acima, começa a faltar. A gente precisava de uma recessão, não era por nada, não, a gente precisava de uma recessão porque não podia continuar crescendo, pô, em alguns setores. Precisava de tempo para poder investir. Não era recessão, crescer aquela taxa de 2%, sem os 7% ou 5% que os governantes adoram falar. Mas tem um problema. Nós fizemos uma recessão e o que nós investimos? Rosca. 0.
Então, nem o remédio amargo, saneador, serviu para uma coisa. Serviu para aumentar o déficit fiscal, porque pau na máquina, vamos gastar. Vamos gastar. Aí o déficit fiscal está lá no infinito. Nós estamos com déficit fiscal, previdência quebrada, educação sem recursos. Lembra da minha pergunta? 2 perguntas, para onde vai e por que um país não dá certo? Ainda não dá certo. Não sou pessimista, muito pelo contrário. Mas eu acho que a era do otimismo acabou. A gente precisa de um realismo profundo para que a gente possa cobrar das pessoas que a gente coloca em Brasília, embora isso já seja um castigo, se tiver alguém de Brasília, é brincadeira. A gente coloca em Brasília alguma coisa diferente do que veio até agora. Como lá uma parte da palestra, o Jair caiu na besteira de falar para um economista para falar sobre tendências, né? O economista adora falar sobre tendências. Aí, me deram também 7 tendências aí. Podiam ser 10, podiam ser 7, podiam ser 5, podiam ser 3, mas achei que 7 era um número adequado. Então, eu tentei resumir as tendências aí que evidenciam um caminho crível. Primeira, não obtenção das metas do PNE para ensino. Acho que é uma tendência que eu espero que seja revertida. Essa é como eu enxergo. Segundo, novo ensino médio sem recursos para ser novo. Tinha um professor amigo meu que sempre que alguém falava alguma coisa, a um certo ponto falava, o rapaz disse, a moça disse coisas novas e importantes. Infelizmente as coisas novas não eram importantes e as importantes não eram novas, né? Então a gente tem que fazer coisas novas que efetivamente sejam importantes. Incapacidade do Estado de prover educação fundamental média superior na forma que temos hoje. Esse modelo está quebrado. Ponto. Qualquer coisa desenhada em cima desse modelo não vai funcionar. A menos que faça como aquele professor de Alto, como aquele prefeito de Alto Voltar no interior do Piauí, Alto Longar, né? Do interior do Piauí, que falou, pô, vai quebrar tudo, mas todo o dinheiro da prefeitura vai para a educação. Em 8 anos ele mudou a cara da cidade. Mas quase que o prédio da prefeitura caiu literalmente. E não sei se nós, como sociedade, queremos isso. Professores incapazes de lidar com inovação. Veja bem, eu não estou dizendo se o professor sabe dar aula de português. Eu estou dizendo que ele não sabe usar o mouse, como eu me atrapalhei ali. Pô. Um pouco mais que isso. Estou dizendo que ele não vai aprender a usar o mouse. Porque ele já não sabe a matéria que ele devia ensinar. Não está atualizado. E tem incapacidade de lidar com inovação. Eu disse que não era pessimista. Ensino médio profissional sem condições de se financiar. O ensino médio profissional que eu tive, uma escola técnica federal, que se você vai falar sério num negócio desses, tem que ser um negócio bom, porque senão vem o quê? Vem evasão. Porque nós estamos brigando de ter um ensino de qualidade, nós estamos brigando para que o aluno fique na escola. Então não vai ser com essa segunda tentativa de fazer o ensino médio ser profissionalizante, botar curso de secretariado, como isso foi feito na década de 80, veio uma onda dessa, todo mundo tinha que ser profissionalizante, não deu em nada, esquece que é bobagem, porque não tinha recursos. Maior evasão e menor atratividade, e depois eu vou falar sobre isso, e redução dos eixos de realização, que eu vou mostrar quais são os eixos de realização que eu considero. Não estou falando nada absurdo, eu acho. Aí eu gosto de trabalhar com esses 3 eixos aqui. E, como um aqui. Capacidade, atratividade e intencionalidade. Capacidade, nesse caso aí, é do aluno se colocar produtivamente dentro de uma sala de aula. Atratividade é ele querer ir e querer estar lá. E intencionalidade é intenção de ficar lá. Porque você pode ter um negócio
ou algo que você tem que fazer que tem atratividade, que você tem capacidade, mas você não tem intenção de fazer. A combinação dessas três, a expansão desse cubinho aqui, é que faz o negócio funcionar, mas para mim ele está encolhendo. Por isso a gente está vendo um maior aumento da evasão, porque essa capacidade está reduzindo, o ensino fundamental básico já é ruim, a atratividade diminui, porque ele não sabe o que vai fazer com aquilo depois, ou ele não vê valor naquilo, e por consequência, a intenção dele fazer o ensino médio é muito pequena. Até se vocês depois olharem os números do primeiro ano do ensino médio para o terceiro, dá para entender um pouco melhor isso. Ok? Então, nós estamos com um problema aqui na pessoa causado pelas 7 tendências críveis que eu coloquei. Mas tem mais tendências. Aí, 7 tendências. Eu botei um i na frente do crível, porque a gente tem que respirar um pouco. Então, 7 tendências que evidenciam um caminho incrível para a gente poder transformar o país. A primeira é ensino híbrido. Tudo o que está aí a gente já ouviu. Vamos tentar enxergar por outro prisma. Ensino híbrido, ventilaram ensino de EAD para o fundamental, né? Eu tenho por mim que nenhum nível de ensino pode deixar de ter EAD no século que nós estamos. Todo em EAD, alfabetizar alguém todo em EAD vai ser legal, mas um pouco difícil, né? Mas existe forma de fazer isso, mas eu acho difícil que a gente tenha essa tecnologia disponível para fazer isso de fato. Desculpe, Gane, pode falar. Estudo de caso. Minha filha de 25, quando tinha 4,5, eu dava uma disciplina na Universidade Federal de Santa Catarina, que era o uso de tecnologias na educação. Isso fazem 21 anos. Então era disquete, máquina sem internet, e você fazia joguinhos em disquete para usar no computador. O Benhur, que hoje é reitor da Uninter, em Curitiba, era representante da Expoente, que era uma fábrica de software em Curitiba. E eu convidei o Benhur para dar uma aula para os nossos alunos, para mostrar como que aquela empresa, que era líder, disputava com o Positivo. Na época, eu fazia software educacionais. E ele levou vários joguinhos e deu para os alunos vários joguinhos. Um eu levei para casa, era um disquete, chamava Caça-Palavras. E eu rodava num Pentium 100, e aí a minha filha ficava com o mouse no computador e vinha um balãozinho com as sílabas, primeiro com letra, depois sílabas. Quando ela jogava uma flechinha naquele balão, tinha o fonema. A, E, I, Ba, Bo, Bu. Em 8 semanas ela se auto-alfabetizou de fonética, né? Não o método global, A, B, A, vai, B e tal. Ela se auto-alfabetizou com 5 anos de idade, brincando no computador. Possível, recomendável para uma operação de massa? Discute-se. Possível é porque você e sua esposa certamente não estão na faixa dos... Isso, possível, recomendável. Aquela uma discussão interessante, né? Eu tive com o pessoal da Finlândia, uma palestra que eles estavam dando lá no Rio, e o cara começou dizendo que a Finlândia era um país africano, né? Há 100 e poucos anos atrás, porque o índice de analfabetismo era 98%. E um determinado rei determinou que tudo que fosse possível de ser uma sala de aula era uma sala de aula. Ele mostrou literalmente estábulos com as crianças em pé e um professor. Vamos lá. Porque a Finlândia é sempre citada como o país da educação. E que a redução de carga horária lá é uma coisa, a criança vai lá para a escola para ter atividades, né? Boa parte da educação é feita fora. Mas essa ideia daquele rei continuou. Todo local onde a criança está é uma sala de aula, a casa dele é uma sala de aula. Exatamente. Então não é a questão, podemos fazer isso no Brasil? Não podemos, pô. Não podemos. Né? Não podemos porque nós não temos estrutura nas famílias para isso. Os pais não são todos alfabetizados como a Finlândia chegou a ser. Mas a Finlândia era um país rural,
que hoje vende tecnologia para o mundo inteiro, com 98% de analfabetos. Tudo bem, é um país pequenininho. Mas nós somos um país continental, com problemas grandes, mas com capacidades grandes também, né? Então, não é o tamanho do problema que tem nos afligir, mas a solução que a gente vai dar para isso. Porque quando a gente fala que faltam recursos para a educação, alguém acredita que se de repente alguém chegar só, tem todo o dinheiro que a educação para vocês aqui, o problema estava resolvido? Não. Mas nem perto. Mas nem perto. Não tem gente. Que não tem professor, que vem lá da base. Não tem gestão de educação, não tem professor, nós não sabemos, para mim, o que falta no Brasil é a gente saber como educar. Porque quantos Brasis nós temos aqui dentro? É o mesmo método para todo mundo? Não. Nós estamos no século XXI, produção, fordismo na educação é um negócio maluco, pô. Será que esse tipo de processo vai resolver a gente? O que a gente tem que esperar de um aluno que tem todas as dificuldades possíveis para aprender? O mesmo que um que tem todas as vantagens, o que eu tenho que pedir dele é o mesmo que eu tenho pedido do outro? Como é que eu crio as oportunidades dentro da realidade que eu tenho? Eu não tenho recurso, eu não tenho gente. Como é que eu resolvo isso a partir do mundo real? Porque as soluções que vêm de Brasília sempre me parecem soluções legais, ou do tipo, se botar dinheiro, o pessoal que chegou atrasado, venha. Quer que eu ponha aqui nessa cadeira? Que eu libero, você vai dar a posição. Tem mais uma cadeira aqui, outra ali, se vocês quiserem ver. Aqui. Então, voltando ao que eu estava dizendo, vai faltar ainda todo um dever de casa que nós devemos fazer e, na minha opinião, aquela Polícia Federal Educacional que chama o Ministério da Educação, ela deveria ser transformada num órgão que efetivamente fomentasse a gestão e a expansão do ensino dentro da realidade que nós temos. Outra coisa, bem, além do ensino híbrido, mobile learning, né, que é trazer o celular para dentro da sala de aula, né, para trazer ele para ser companheiro do professor e não para lutar contra, com todas as restrições e problemas que nós temos aqui no país, de educação, mas a gente precisa fazer isso, ter foco no desenvolvimento emocional e psicológico, principalmente no momento que a nossa sociedade está, com famílias desestruturadas, né? Essa aqui talvez seja a mais difícil de todas para mim, porque eu preciso mudar a cabeça do aluno, do professor e do pai. Mas eu também não vejo solução sem isso aqui, não. Mas eu quero um caminho incrível, né? Então, eu posso usar esse negócio. Outra coisa é a ligação com o mundo profissional. É texto e contexto, né? É trazer para essa geração que gosta tanto de exemplo prático, como é que isso se realiza, né? É diferente de só dizer que um curso passa a ser profissionalizante por decreto, né? É como transformar isso, né? Na última universidade que eu estava, a gente queria fazer um negócio diferente. Aí eu trouxe uma professora brasileira que estava morando alguns anos na França para fazer para fazer projetos profissionais. Criar uma disciplina de projetos profissionais, que a gente criou com bastante sucesso, para fazer efetivamente ligação do aluno com o mercado, né? Para ele entender a aplicabilidade desde o primeiro ano, né? De como isso funciona. Esse tipo de coisa que eu acho que a gente precisa fazer, ainda que não tenha ensino profissionalizante. Pode fazer projeto. Outro dia eu estava conversando
a minha empresa está fazendo gestão de um colégio, e eu estou falando, mas a professora, a coordenadora, mas os alunos não entendem esse negócio de projeto. Eles chegam na última hora e querem resolver tudo. Ah, que coisa, né? Alguém deu aula de projeto para eles? Alguém definiu o que é um projeto? O mínimo, as bases que qualquer um pode entender, caminho crítico, etapas, etc. Alguém ensinou? Como você quer que ele te entregue um projeto, pô? Então, isso não foi só numa escola, não, eu já vi em algumas. Né? E olha que eu estava lá, e as pessoas não mudavam, e aí elas continuaram sem fazer a parte de projetos. As habilidades suaves, que passam a ser bastante importantes, né, nesse mundo que a gente está, comunicação, liderança, inteligência emocional, etc. Que tem um determinado momento que só o conhecimento técnico não é o suficiente. Né? O conhecimento técnico cada vez mais se restringe a uma parte da vida da pessoa. Depois, sem essas habilidades, essas soft abilities, sem essas habilidades suaves, você não vai conseguir se expandir. E, aliás, não vai conseguir entrar nessa outra parte aqui, que é o desenvolvimento emocional psicológico. E outra, que para mim resume tudo, é a aprendizagem adaptativa, que eu sinceramente não sei como fazer. Mas eu não vejo forma diferente da gente conseguir reunir esses Brasis, a não ser considerando as diferenças e tentando fazer a adaptação de como os processos de conhecimento ocorrem em cada criança, em cada jovem. E agora eu tenho 2 mouse, não sei qual que eu uso. E aí eu também criei 3 eixos aí para as 7 tendências incríveis. Inovação, adaptabilidade e profissionalização, seja lá o que isso for, para a gente efetivamente fazer a expansão do CUP. Se eu tivesse que reduzir a 3 dimensões o que nós conversamos, eu reduziria essas 3 dimensões. Adaptação, inovação e profissionalização. Sem isso, eu não vejo solução para o ensino médio sem recursos, sem gente, que não seja conseguindo isso. É muito mais barato do que tentar retreinar toda uma base de professores, que eu acho que já foram retreinadas 3 ou 4 vezes, né? Mas a gente criar elementos de monitoramento do desempenho do aluno, que isso sim traz resultados, no meu entender. Monitoramento não punitivo, né? Monitoramento para a gente entender aí o que vai fazer. Aí a pergunta que não quer calar é o que precisa ser feito para chegar a um caminho incrível. Entre as várias... Como eu estou de tempo, Jair? Entre 5 e 10 minutos, dá? The Flash. Vamos lá. Bem, o que precisa ser feito? Eu vou abreviar, mas vocês vão ter nos slides depois. Eu peguei lá da União Europeia o sistema de competências digitais que eles estão implantando. É legal porque eu me sentia assim, eu pensava que sabia muito. Aí eu olhei assim e falei, mas nem tanto assim. Então, são 5 áreas de competência: informação, identificar, localizar, recuperar, armazenar, organizar e analisar informações digitais, julgar sua importância e propósito. Eu nem vou perguntar quantos dos nossos professores têm domínio dessa área toda. Quantos dos nossos alunos chegam com algum conhecimento que informação significa uma competência uma quantidade de competências digitais distintas. Outra parte é a comunicação. Outra área, comunicar-se em ambientes digitais, compartilhar recursos através de ferramentas online, conectar-se com outras pessoas e colaborar através de ferramentas digitais, interagir e participar de comunidades e redes. Isso aí também é outra conjunto de habilidades que quem estiver se formando agora e não tiver isso, a gente não está formando a pessoa para o século XXI. Os alunos das universidades
que eu geri não saíam com metade das competências que eu estou falando. Porque nós não cobrávamos dele. Se nós não colocamos isso no processo de ensino, não vai acontecer. Nem vou para o ensino médio. No ensino médio, o cara não tem nem computador dentro de sala, na maior parte. Olha só, gente, eu trouxe isso porque é o seguinte: se os alunos não saírem com essas competências, eles não são cidadãos desse século, pô. Mas nós temos 6% do PIB, quer dizer, 1,6% do PIB para fazer tudo isso. Se a gente, como sociedade, não decidir alguma coisa rápido, vai dar ruim. Já deu, aliás. Tem que mudar isso. Mais uma. Criação de conteúdo. Para criar e modificar novos conteúdos para serem processados, textos, imagens e vídeos, integrar, retrabalhar conhecimento e conteúdo, produzir expressões criativas, conteúdo de mídia, programação, conhecer e aplicar direito de propriedade intelectual e licença. Na Inglaterra, os caras pegaram aquele Raspberry Pi e o Arduino e colocaram um fundamental. O cara começar a trabalhar programação no fundamental. Eles não querem gente que use aplicativo. Eles querem gente que faça aplicativo. Mas nós não somos Inglaterra. É legal, nós não somos Inglaterra, mas nós vivemos num mundo que tem Inglaterra. E se nós queremos trazer bem-estar para a nossa sociedade, a gente tem que levar a parte que depende do nosso Estado, que nós controlamos, aspas, a fazer aquilo que precisa para a população ter bem-estar. Porque Bolsa Família é legal, deve ter. Agora, a escola não pode ficar desassistida como está. E olha que nós tivemos um professor, um presidente PhD, um presidente analfabeto. Uma presidente que eu prefiro não falar sobre ela. Porque aí... E nada mudou na educação, pô. O que vai ser preciso para a gente mudar a educação? Porque nós tivemos a fluência da nossa economia, tivemos um professor, sociólogo, PhD, que sabia da importância, escreveu sobre a importância da educação. Tivemos um presidente que fazia apologia de não ter estudado e ter virado presidente. E nada mudou. Tivemos a Dilma hoje. Mas as duas áreas restantes: segurança, proteção pessoal, proteção de dados, proteção de identidade, medidas de segurança, uso seguro e sustentável. Segurança hoje passa a ser um ponto-chave para a gente e tem que ser um ponto-chave a ser ensinado também por causa do cyberbullying e outras coisas. E, finalmente, usar todo esse conhecimento anterior para dar solução, porque se você não conseguir pensar em soluções, esse conhecimento não serve. Soluções de problemas identificando necessidades, soluções digitais, tomando decisões, selecionando as ferramentas digitais mais adequadas, de acordo com o propósito ou necessidade, problemas conceituais através de mídia digital, uso criativo de tecnologias, resolver problemas técnicos para atualizar a própria competência dos outros, ou seja, uma ferramenta de autoalimentação, de autoconstrução de conhecimento. Você se torna capaz de ser o principal ator do seu destino, né? Ser protagonista do seu processo de aprendizado. Olha só, sem isso, não tem século XXI. Ou seja, ao contrário da Finlândia, o Brasil está virando um país africano no sentido lá que ele fez aquela alegoria. Eu vou pular isso aqui, porque é apenas um detalhamento dessas áreas. Isso aqui também é Isso aqui, essa foto, essa imagem resume as 21 competências, está aqui. Eu levei um tempo para contar as 21, depois acho que cheguei a 16 ou 17, que eu entendi direitinho, depois eu desisti. Mas está aqui. Isso aí é o que a gente precisa entregar. Isso aqui é um entregável da escola, seja ensino fundamental, seja médio, seja superior. Essas 21
competências são entregáveis que a escola tem que fazer para esse século. Enquanto a gente não estiver fazendo isso, está dando alguma coisa errada. Bem, então, respondendo à pergunta inicial, a gente vai para onde a sociedade, para onde, como sociedade, decidimos ir. Eu não sei também como, mas está na hora dessa pauta entrar no Congresso. Está na hora dessa pauta entrar nas escolas, está na hora dos nossos alunos ouvirem isso, está na hora de nós, como formadores de opinião, colocar essa pauta para valer. Olha, tudo muito legal, tudo muito bacana, mas se não tiver isso, não tem país. Pô. E como é que a gente faz o mínimo para isso com os recursos que nós temos? A grande resposta é essa. Como fazer o que nós temos que fazer com os recursos que nós vamos ter? E da onde podemos retirar recursos para isso? De forma universal. Sem isso não vai ter aluno para a universidade, não vai ter aluno para o ensino médio e não vamos ter paz. E na década de 80 falavam que o caminho do Brasil, a solução para o Brasil era o aeroporto. Né? Agora nem falam, vão direto para o aeroporto. Vários amigos meus já fizeram isso. Isso aí. Obrigado.